Então, galera, nessa semana o PET trouxe para a gente para falar um pouquinho sobre soluções e falar muito especificamente de unidades de concentração da solução, mais principalmente sobre concentração molar. Como aqui aparece aquela palavrinha molar, né? A gente vai ter que recordar um pouquinho sobre a massa molar, né? E aí, lembrando para vocês do vídeo anterior que massa molar ela serve para converter grama em mol ou mol em grama, tá? Então vamos dar uma recapitulada de como é que funciona essa história da massa molar. Vamos falar aí, vamos trazer três exemplos para a gente calcular a massa molar e ver como é que isso pode ajudar a gente a converter mol em grama e grama em mol. Eu trouxe aqui a primeira substância, C2H6O, é o etanol, e aí nosso objetivo aqui é calcular a massa molar. Como que a gente faz o cálculo da massa molar? Primeiro, a gente separa os elementos que fazem parte daquela fórmula, então carbono, hidrogênio e oxigênio. E aí você vai ver quantos átomos desse elemento você tem na fórmula, tá? Então, do carbono você tem aqui dois átomos, o hidrogênio tem 6 e o oxigênio tem um. E aí, essa quantidade que vem descrita na fórmula, você vai multiplicar pela massa do átomo que você vai consultar lá na tabela periódica, ok? Então, são carbono, hidrogênio e oxigênio. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O carbono está aqui, a massa dele é 12. O hidrogênio está aqui, a massa dele é 1. E o oxigênio está aqui, a massa dele é 16. Está 15,99, a gente sempre arredonda para 16. Sempre na descrição tem uma tabela periódica para vocês poderem consultar, tá? Então, vamos fazer aqui carbono 12, hidrogênio 1 e oxigênio 16. Multiplicando e somando tudo, a gente vai ter 24 mais 6 mais 16. Somando, isso deu 46. Qual que é a unidade que a gente vai colocar aqui? Gente, nós estamos falando de massa molar. Então, a unidade aqui é grama por mol. Você sempre guarda aí no seu coraçãozinho que a massa molar converte de grama para mol. Então, a unidade é grama por mol. E o que quer dizer esse resultado aqui? 46 gramas por mol. Que 1 mol dessa substância aí corresponde a 46 gramas. Quer dizer, se eu juntar aquele montão de moléculas dessa substância, que é 6 vezes 10 a 23 moléculas dela, você vai ter 46 gramas dessa substância registrada na balança, tá? Vamos fazer mais um outro exemplo aqui, o NH3. O NH3, a fórmula tem nitrogênio e hidrogênio. Você tem aqui, no caso, um átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. Aí, feito isso, o que a gente vai fazer? Multiplicar aí essa quantidade dos elementos pela massa atômica de cada um, que eu vou olhar lá na tabela periódica. Eu voltei aqui a tabela, ó, o nitrogênio, a massa é 14 e o hidrogênio a gente já viu que é 1. Então, eu vou fazer a conta agora, ó. 1 vezes 14 e 3 vezes 1. 1 vezes 14 é 14, 3 vezes 1 é 3, 14 com 3 dá 17. Qual que é a unidade aqui? Grama por mol. Se eu precisar converter aqui de mol para grama ou de grama para mol, eu sei que 1 mol dessa substância aqui, NH3, que é amônia, corresponde a 17 gramas. Aí se eu tivesse, por exemplo, 20 gramas, põe aqui 20 gramas, x mol. Se eu tivesse 15 mol, x grama, por exemplo. E aí eu faço sempre uma regrinha de 3, tá? Agora um outro exemplo, o pessoal teve um pouquinho de dúvida na aula passada, que é quando a gente tem aqui esses parênteses aqui. Então aqui eu tenho NH4,2SO4, que é o sulfato de amônio. Como é que eu faço? O processo é basicamente o mesmo. Você só tem que tomar cuidado que esse número que está de fora do parêntese, ele multiplica a quantidade do elemento que tiver de dentro do parêntese, tá? Vamos ver? Olha só, ele é formado por nitrogênio, hidrogênio, enxofre e oxigênio. Então, nitrogênio, hidrogênio, enxofre e oxigênio. E é aqui que mora o segredo do parêntese, na hora da gente colocar as quantidades, tá? Se eu olhar lá para dentro do parênteses, você vai ver que tem um nitrogênio. Mas como tem um 2 aqui de fora, você vai multiplicar. Então, 1 vezes 2, 2 nitrogênio. E o hidrogênio? Se você olhar lá para dentro do parênteses, tem 4. Mas como tem um 2 aqui de fora, então 2 vezes 4 deu 8. Então, sempre multiplicando, tá? O que está fora do parênteses multiplica quem está dentro. Só quem está dentro. Aqui de fora já não vale mais o parênteses. Então, o enxofre tem só 1 e o oxigênio tem 4. E aí você vai multiplicar aí esses elementos, essa quantidade, pela massa atômica, tá? Vamos colar aqui dos de cima os que a gente já fez, tá? Nitrogênio, a massa dele é 14. Hidrogênio, a massa é 1.
E o oxigênio, a massa é 16. A gente só tem que ir lá na tabela periódica agora olhar do enxofre que a gente ainda não tinha feito. O enxofre está aqui, ó, a massa dele é 32, tá? Então vamos colocar lá 32. E assim a gente faz a continha aqui e depois soma tudo. Vamos ver? 2 vezes 14, 28. 8 vezes 1, 8. 1 vezes 32, 32. 4 vezes 16, 64. E aí a gente soma, tá? 8 com 8, 16. Mais 2, 18. Mais 4, 22. Um 2 aqui, vai um 2 lá para cima. 2 com 2, 4. Com 3, 7. Com 6, 13. Então aqui deu 132 gramas por mol. E o que quer dizer 132 gramas por mol? Que cada 1 mol dessa substância equivale a 132 gramas. Se eu colocar lá 6 vezes 10 a 23 moléculas dessa substância na balança, ela vai registrar 132 gramas. Deu para revisar aí a ideia de massa molar. Agora, a gente vai de fato entrar na ideia de soluções e como é que a gente faz o cálculo da concentração da solução, né? O que será que é isso? Concentração da solução. Vamos ver? Então, qual que é o conceito de solução? Uma solução é uma mistura homogênea onde você vai ter um soluto e um solvente. Como assim? Se eu misturar, por exemplo, água e sal até dissolver completamente o sal, eu tenho uma mistura homogênea, eu não consigo dividir ali ó, visualmente onde está o sal, onde está a água. E aí essa mistura ela vai ser constituída de um soluto e um solvente. O que é o soluto? É a substância que está em menor quantidade, no caso o sal. E o solvente é a substância que está em maior quantidade, que normalmente esse solvente aqui a gente sempre usa água, tá? Mas não é uma regra. Pode acontecer de ter soluções que não são aquosas, que não são produzidas com solvente água. Pode ter outro tipo de solvente, tá? E aí, quando você faz uma solução, ela apresenta o que a gente chama de uma concentração. O que é essa concentração? É a divisão entre a quantidade de soluto e a quantidade de solução, não solvente, tá? Quantidade de soluto e quantidade de solução. Então, não é que você vai dividir o sal, por exemplo, pela quantidade de água. Não, você vai dividir o sal pela quantidade do sal mais a água, né? Que é da solução como um todo. Então, toda concentração, guardem bem essa fórmulazinha aqui, é a quantidade de soluto dividido pela quantidade de solução. Uma coisa importante é que você tem que sempre verificar as unidades para colocar aqui, tá? Igual, vou fazer um exercício aqui com vocês. Está vendo aqui que ele colocou aqui grama dividido por litro, grama por litro. Então, eu tenho que colocar a quantidade de soluto em grama e a quantidade de solução em litro. Sempre o de cima é o soluto e o de baixo é a solução, tá? E se precisar, a gente tem que converter. E para fazer essas conversões de unidades, a gente vai sempre usar uma regrinha de 3. Quer ver? Olha só. Ele pergunta assim, ó, qual a concentração em grama por litro de uma solução com 20 gramas do soluto em 4 litros de solução? Não importa quem é esse soluto, o importante é a quantidade aqui. Como ele quer concentração, qual é a fórmula que a gente vai usar? A gente usa a seguinte fórmula, né? Czinho de concentração é quantidade de soluto dividido pela quantidade de solução. E no meu caso aqui, ele quer esse soluto em grama e a solução ele quer em litro. Então, é só você ler o problema. Ele vai falar para você qual a unidade que ele quer. Então, ele está querendo saber qual a concentração em grama por litro. Grama de quem? Do soluto e litro da solução. Aí é só você colocar, se o exercício já estiver nas unidades certas, colocar os valores e aí fazer a conta. Então, ele me deu aqui a quantidade de soluto 20 gramas e ele quer em grama, então tá certinho, é só colocar aqui 20. E a quantidade de solução, perdão, 4 litros. E aqui já está em litro. Então, é só colocar também. E aí eu faço essa conta. Então, 20 dividido por 4 vai dar 5. Então, a concentração que ele me perguntou é 5. E aí, qual é a unidade? Eu peguei grama e dividi por litro. Então, a concentração é 5 gramas por litro. Simples assim, tá? Agora, nós vamos ver um exemplo onde ele pede a concentração em mol por litro, que é o que a gente chama de concentração molar, tá? Só uma explicação rápida aqui. Esse tipo de concentração que é em grama por litro, a gente chama de concentração comum. Por que comum?
porque grama e litro são unidades comuns do nosso dia a dia, tá? Vamos ver o próximo exemplo aqui para ver se fica um pouquinho mais claro ainda essa ideia de como é que calcula a concentração. Só que antes de ir para o exemplo, eu queria que vocês focassem bem nessa fórmula, tá? Qualquer concentração é quantidade de soluto dividido pela quantidade de solução. Eu coloquei o solvente aqui de propósito, porque muita gente pensa que é quantidade de soluto por quantidade de solvente. Não, gente, é quantidade de soluto por quantidade de solução, que é o total da mistura. Vamos ver o próximo exemplo? Então, o próximo exemplo que eu trouxe aqui, ele pergunta assim, ó, qual a concentração em mol por litro de uma solução com 580 gramas de NaCl, que é o sal de cozinha, que foi produzido em 10 litros? Como é que eu vou fazer isso? A primeira coisa que eu vou partir é daquela fórmulazinha. Então, ele quer uma concentração. Então, põe aqui, concentração, que é o que ele quer. E ele quer em qual unidade? Ele quer em mol por litro. E toda concentração é quantidade de soluto dividido pela quantidade de solução, que é o total que foi produzido. E aí, esse caso aqui, ele quer essa quantidade de soluto, ele quer em mol, e a quantidade de solução ele quer em litro. Se o exercício já trouxer a unidade certa, é só colocar o número aqui. Se ele trouxer a unidade errada, diferente, aí a gente tem que fazer conversão. Então vamos ver. Ele dá para mim a quantidade de soluto, que é o NaCl, que é o sal de cozinha, 580 gramas. E não está na unidade certa, porque eu preciso dessa unidade em mol. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que converter esse 580 gramas para mol. E como é que eu faço isso? Eu faço isso usando a massa molar. Sempre que você tiver que converter mol para grama ou grama para mol, você vai usar a massa molar da substância. Então vamos fazer aí a massa molar da substância, que no caso é o NaCl. Você vai escrever a fórmula dele, NaCl, vai ver quais os átomos fazem parte do composto, que no caso é o Na e o Cl, é o sódio e o cloro. Você vai colocar a quantidade de cada um na fórmula, igual a gente fez anteriormente. No caso aqui tem um de cada um. E depois você vai multiplicar essa quantidade pelo valor que você vai consultar lá na tabela periódica. Então vamos ver aqui. Lá na tabela periódica, o Na, a massa dele tá aqui 22,9, 23. Essa tabela minha tem valores mais detalhados, né? Na tabela que está na descrição, o valor já vem arredondado. Então, 23. E o Cl, 35,45, eu vou arredondar para 35. Então, o Na é 23 e o Cl, 35. Então, coloco aqui 23, aqui 35. E aí eu multiplico e somo. 1 vezes 23, 23. 1 vezes 35, 35. E aí eu faço 23 com 35 vai dar 58. 58 o quê? 58 gramas por mol. É com base nesse resultado que eu faço a conversão dessa quantidade em grama para a quantidade em mol. O que quer dizer 58 gramas por mol? Isso quer dizer que 58 gramas desse cara corresponde a 1 mol. Se eu juntar 1 mol dessa substância na balança, eu vou ter 58 gramas. Como ele colocou lá na solução 580 gramas, que eu vou colocar aqui então, ó, 580 gramas, quantos mol será isso? Coloca aqui um x. Faça a multiplicação cruzada normalmente, então vai ficar 58 vezes x é igual a 580. Portanto, esse x aqui será para mim 580 dividido por 58. Quanto que é 580 dividido por 58? O resultado aqui é 10, né? Então, o resultado vai ser 10 mol, né? Por que eu sei que a resposta é em mol? Porque o x aqui está embaixo de mol, então é mol. Então, percebe agora o movimento que eu vou fazer. Ao invés de colocar 580 gramas aqui, que eu não podia colocar, porque ele queria a concentração em mol por litro, eu vou colocar o equivalente desses 580 gramas em mol, que a gente fez a conta e descobriu que são equivalentes a 10 mol. Então, quantos mol eu usei? 10 mol. Em quantos litros de solução? 10 litros. Então, ficou 10 dividido por 10. Quanto que é 10 dividido por 10? É 1. E aí, aqui eu tenho mol dividido por litro. Então, a minha resposta é 1 mol por litro. Então, percebe, pessoal, que nada mais é o cálculo da concentração da solução, é só você pegar a quantidade de soluto e dividir pela quantidade de solução. E aí, se for necessário, você vai fazer conversão de unidade, tá?
Por exemplo, pode ser que ele tivesse colocado aqui essa solução em ml. Aí é só você converter de ml para litro ou de litro para ml. É só lembrar, né? 1 litro são 1000 ml, tá? Pode ser que ele coloque em grama e te pergunte em miligrama. Aí é só você lembrar. 1 grama é 1000 miligramas. Não esqueçam, tá? Vou até colocar aqui, ó, um lembrete para vocês, tá? Que para fazer essas conversões de litro e de grama, por exemplo, você pode usar também a regra de 3. A gente sabe que 1 litro é 1000 ml e a gente sabe também que 1 grama é 1000 miligramas. E aí você usa a regra de 3 igualzinho eu fiz aqui com a massa molar, tá certo? Agora a gente vai fazer 2 exercícios que foram trazidos para vocês no PET, para poder ajudar vocês nas resoluções e também aplicar um pouquinho mais desses conceitos que a gente trabalhou aqui agora. Vamos lá ver? Então, o exercício que eu escolhi para fazer aqui do PET é o exercício número 2, tá? Que ele fala assim, ó. Uma cozinheira bem informada sabe que a água contendo sal de cozinha dissolvido ferve a uma temperatura mais elevada que a água pura e que isso pode ser vantajoso em certas preparações. Essa cozinheira coloca 117 gramas de NaCl, já vamos marcar aqui essa informação, em uma panela grande. Assinale a alternativa que indica corretamente o volume necessário de água para a cozinheira preparar uma solução 0,25 mol por litro de cloreto de sódio, que é o NaCl. O que é esse 0,25 mol por litro? É a concentração da solução que ela quer ter. Então, esse exercício, perceba, um pouquinho diferente dos anteriores. No anterior, eu perguntei a concentração e aqui ele me deu a concentração. E ele está perguntando a quantidade de água, que seria a quantidade de solvente que eu tenho que colocar. Vamos ver isso aí? Olha só. Para a gente vai partir sempre da concentração, que é sempre a quantidade de soluto dividido pela quantidade de solução, tá? Como a concentração que ele deu ali para mim é mol dividido por litro, e ele deu o valor que é 0,25 mol por litro, quer dizer, o que quer dizer 0,25 mol por litro? Que eu vou ter 0,25 mol em cada 1 litro de solução, tá certo? Então, 0,25 mol de soluto para cada 1 litro de solução. Sempre é o soluto dividido pela solução. É a partir desse princípio aqui que a gente vai fazer a nossa continha, tá? Então, eu sei que 1 litro de solução tem que ter 0,25 mol de soluto. E aí a pergunta aqui é: quantos litros de solução eu preciso para essa quantidade de soluto? Só que qual é o problema do exercício? Essa quantidade de soluto não está em mol, está em grama. Então eu vou ter que fazer a conversão de grama para mol, porque eu não posso colocar grama aqui debaixo, tá, gente? Eu tenho que pôr unidade igual embaixo de unidade igual. E aí, como é que eu converto de grama para mol? Para converter de grama para mol, a gente vai fazer a massa molar da substância, no caso NaCl. Se você voltar o vídeo aí um pouquinho, você vai ver que a gente já fez do NaCl, tá? O NaCl, ele tem Na e tem Cl, é um elemento de cada, e aí você multiplica pelas quantidades respectivas de massa molar que você olha na tabela periódica. A gente já fez isso, por isso que eu vou fazer aqui de forma mais rápida, tá? Então é 23 com 35, a gente vai ter 58 gramas por mol. E é com base nisso que a gente vai fazer a conversão, porque o que quer dizer 58 gramas por mol? 58 gramas por mol quer dizer que 1 mol dessa substância tem 58 gramas. Como a dona de casa ali pôs 117 gramas, quantos mol será que ela pôs? Aqui eu vou fazer uma conta por aproximação, tá? Se você perceber, o 117 é quase o dobro de 58, né? O dobro de 58 é 116. Então, esse x aqui, ó, é o dobro do de cima. Ou seja, se o de cima é 1, o de baixo ali, o x, vale 2. Então, essa resposta aqui é 2 mol. Então, quantos mol ela colocou ali de soluto? 2 mol, que é o equivalente a 117 gramas. Então, sempre que você precisar converter de grama
para mol, você vai usar a massa molar. Tem que fazer esse cálculo aqui primeiro, tá? Massa molar. Agora sim eu já posso concluir o exercício e fazer a minha regra de 3. Então, ao invés de pôr 117 gramas aqui, eu vou colocar 2 mol de soluto. 1 litro de solução era para 0,25 mol de soluto. Como ela colocou 2 mol de soluto, isso vai precisar de quanto de solução? A resposta aqui é x, tá? E dá para fazer esse x também por aproximação, tá certo? Como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer o seguinte, 0,25 para 2 são 8 vezes, né? 8 vezes 0,25 dá 2, porque 4 vezes 0,25 dá 1, né? Então aí a gente sabe que de cima para baixo aqui foi 8 vezes, então daqui para cá também vai ser 8 vezes. E 1 vezes 8 é 8. Mas você faz aí a regra de 3 tranquilo, no seu caderno, bonitinho, tá? Multiplica, vai ser 0,25 vezes x é igual a 2. E aí a gente vai perceber que esse x é 2 dividido por 0,25, que é igual a 8. 8 o quê? 8 litros de solução. Ou seja, gente, ela vai ter que adicionar ali, né, para dissolver todo aquele sal que ela colocou, 117 gramas de NaCl, 8 litros ali de solução. Então a resposta é a letra C de casa, 8 litros, tá ok? Agora vamos ver o próximo exercício. Se você teve dúvida nesse, ficou um pouco confuso, volta o vídeo e veja devagarinho para você perceber quais foram os passos que eu utilizei, tá bom? Vamos ver o próximo exercício? Então, o outro exercício que eu trouxe é essa atividade número 5, tá? Que é um exercício um pouquinho mais complicadinho, mas que usa a mesma ideia e a mesma fórmula de concentração. Vamos dar uma lida nele primeiro e a gente parte para a resolução. Ele fala assim: uma solução de 368 gramas de glicerina tem essa fórmula, C3H8O3, em 1.600 gramas de água, apresenta uma densidade de 1,044 gramas por centímetro cúbico. Calcule a concentração em mol por litro dessa solução. Aí a gente vai entender o porquê dele dar essa densidade. Como ele quer a concentração em mol por litro, eu vou escrever aqui, ó, ele quer uma concentração que é sempre a quantidade de soluto dividido pela quantidade de solução. Então, vocês percebam que, independente do tipo do exercício, se for concentração de solução, você vai partir dessa fórmula aqui. A quantidade de soluto que ele quer é em mol e a quantidade de solução que ele quer é em litro, porque ele pediu a concentração aqui em mol por litro. E aí, agora, a gente vai ver se a gente vai ou não precisar fazer as conversões. Se já tiver tudo convertido, é só colocar os números aqui. Se não tiver convertido, aí eu vou ter que fazer as conversões usando as técnicas que podem ser utilizadas nesse exercício, por exemplo, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Olha só. A glicerina, que é o soluto, ele me deu em grama. Mas eu preciso dessa quantidade de glicerina em mol. Como é que eu converto de grama para mol? Eu faço a massa molar. É isso aí, vocês já estão pegando a ideia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a massa molar. Então, aqui eu faço, ó, C3H8O3, constituído de carbono, hidrogênio, oxigênio. Então, fazendo o cálculo da massa molar, a gente vai ter aqui 92 gramas por mol. O que quer dizer 92 gramas por mol? Quer dizer que 1 mol dessa substância, você tem 92 gramas. Mas o exercício fala que a gente colocou 368 gramas. E aí, 368 gramas correspondem a x-mol. Fazendo esses cálculos, a gente vai ter 92 vezes x é igual a 368. Portanto, esse x é 368 dividido por 92, que vai dar exatamente 4 mols da substância. Então, aqui eu já fiz a conversão, né? Ele me deu em grama e eu já converti aqui em mol. Então, quantos mol eu vou colocar ali? 4 mol. 4 mol. Agora eu tenho um problema. Eu preciso da quantidade de solução em litro. E ele me falou que ele colocou aqui, ó, 160 gramas de água e 368 gramas de 1.600 gramas de água, perdão, e 368 gramas de glicerina. Isso é tudo em grama.
E aí, juntando essas duas coisas, ele preparou a solução. Agora, o problema é que eu não quero essa quantidade de solução em grama. Se fosse em grama, ia dar 1.600 mais 368, ia dar 1.668 gramas de solução. Lembra, gente, a solução não é só a água, tá? A solução é a mistura do soluto com o solvente. Mas nesse caso eu não posso colocar esses 1.968 gramas de solução, porque aqui eu preciso em litro. Então, como é que eu vou fazer para converter de grama para litro? Agora já complicou, professor, já não entendi mais. Como é que eu faço para converter de grama para litro? Percebe que ele deu um dado aqui chamado densidade? A densidade, ela faz esse tipo de conversão. Ela converte grama para litro, grama para ml. A densidade que ele deu aqui, ó, é 1,044 gramas por centímetro cúbico. E aí, o que quer dizer isso? Esse centímetro cúbico, gente, é a mesma coisa que ml, tá? Então, com base nessa densidade, a gente também consegue puxar aqui uma regra de 3. Olha só, o que quer dizer 1,44 gramas por centímetro cúbico? Que eu vou ter 1,044 gramas a cada 1 ml dessa solução. A densidade é uma característica da solução. Então, para essa solução, cada 1,044 gramas que eu colocar, eu vou ter 1 ml dessa solução. E aí, quantos gramas de solução ele preparou? 1.600? Não, ele preparou 1.968, porque eu tenho que somar o soluto com o solvente. Então, coloca aqui, ó, 1.968 gramas. Quantos ml isso vai dar? Mas, professor, não era para a gente converter para litro? Sim, mas a unidade da densidade permite, nesse exercício, que a gente converta isso para ml. Mas sem problema, né? Se a gente souber em ml, a gente vai saber em litro. E aí eu faço a multiplicação cruzada aqui. Então, eu vou ter 1,044 vezes x é igual a 1.968. Então, esse x vai ser 1968. Da onde surge o 1968, professor? É 1.600 com 368. Dividido por 1,044. E aí, fazendo essa continha aqui, vai dar o seguinte, aproximadamente 1.900 ml, tá? Mas o que é 1.900 ml? É praticamente 2 litros, é aproximadamente 2 litros. Só para não ficar números muito quebrados, para a gente não precisar ficar fazendo muita conta, já que é uma questão aberta, né? Vamos fazer uma aproximação então aqui, que 1.900 ml é aproximadamente 2 litros de solução. Então aí agora eu já sei a quantidade de solução em litro. Aí é só substituir. Qual que é a quantidade em litro de solução? 2 litros. E aí eu faço a conta. Eu tenho 4 mol de soluto dividido por 2 litros. Quanto que é 4 dividido por 2? Dá 2, né? Aproximadamente, então, a concentração dessa solução vai ser 2 mol por litro. Então, percebam o seguinte, gente. Concentração de solução, qualquer que seja, é a quantidade de soluto dividido pela quantidade de solução. Se tiver o exercício nas unidades certas, é só você colocar as unidades certas. Se não, você vai ter que fazer regras de 3 para converter as unidades corretas. Se for para converter de mol para grama ou de grama para mol, você usa a massa molar, né? Que a gente sempre já sabe fazer esse cálculozinho. E aí, uma coisa nova que a gente aprendeu é que se for para converter, por exemplo, de grama para litro ou de qualquer unidade de massa para unidade de volume de solução, o importante é a gente usar o valor da densidade. A densidade relaciona grama com ml, quilo com litro, massa com volume, tá certo? Beleza, gente, espero que vocês tenham entendido. Se esse último exemplo ficou um pouquinho confuso, volta o vídeo, assiste com calma. Esse realmente é o exercício mais dificilzinho aí do PET, mas espero que vocês, com esses exemplos, consigam resolver os outros, tá? Se tiver dúvida, deixa aqui no comentário ou então manda mensagem no grupo do WhatsApp que a gente criou só para tirar essas dúvidas. Valeu, até a próxima, tchau, tchau.